Olá, irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é um grande privilégio quando chega essa hora da nossa conversa diária. E hoje eu quero fazer alguns comentários da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e apoiá-la com as Escrituras, evidentemente. Para nós é sempre uma alegria poder meditar na preciosa palavra de Deus, nessa preciosa mensagem, porque nós sabemos que o irmão Branham, ele é um dos 7 espíritos de Apocalipse, uma das 7 estrelas, um dos 7 olhos, e a mensagem que ele nos trouxe é a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que seria revelada à última era da igreja. Então nós temos a convicção de que essa não é uma mensagem elaborada numa mesa de escritório para impressionar quem quer que seja, ou para levantar algum sistema organizado ao redor de um homem, mas ele é um anjo ministrador enviado por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é algo maravilhoso, grande, e que traz para nós segurança, paz, de saber que no que é verdadeiro nós estamos. E o ministério do 7º anjo foi para revelar a Jesus Cristo nesse dia final, nos dias da vinda do Filho do Homem. E essa é uma verdade escriturística em Lucas 17:30 e associada a outra grande escritura de Apocalipse 13, verso 8, aonde fala de nossa predestinação, de que nossos nomes estavam no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, já dantes preparadas para que andássemos nelas, diz Paulo no livro de Efésios. Ou seja, essa mensagem, ela foi previamente preparada. O caminho que nós estamos andando hoje foi um caminho previamente preparado. Veja, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho foi feito por 7 eras da igreja. A verdade possui 7 vozes, 7 mensageiros, e a vida possui 7 virtudes. Essas virtudes sobre as quais nós estamos edificando nossas próprias vidas, os valores que seriam colocados em nós para identificar a obra do Espírito Santo, começando com fé até chegar na pedra de coroa, o amor ágape, que é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a Escritura diz assim em Apocalipse 13, verso 8, referindo-se a esse dia em que nós estamos vivendo, aonde Satanás é o Deus dessa era maligna, aqui no Éden de Satanás, mas Deus teria uma igreja predestinada, preordenada, projetada por Ele, criada por Ele, feita por Ele, para estar aqui, nesse dia final, e não ser enganado. Veja, não ser confundido com as falsas doutrinas, com os falsos apóstolos, com o falso evangelho. Porque disse o Espírito Santo: eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Então vejam: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, este verso é claro e diz, em outras palavras, que somente os predestinados e pré-ordenados para a vida eterna não seriam enganados e não se curvariam ante o engano religioso desse dia. Agora, o que precisamos entender é que o verdadeiro cristianismo não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, ou podemos fazer, ou iremos fazer com respeito à nossa salvação. Não há nada mais errado, mais falso, do que pensar que nós estamos nos salvando por nossas próprias forças, que nós conseguimos ser cristãos por nossos próprios méritos. Diz assim a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8:
Por isso que disse o profeta que haveria uma igreja efesiana, uma igreja aonde os pensamentos de Deus viriam a essa igreja, e ela sabe que a nossa salvação é totalmente pela graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Então veja, capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que possamos nos gloriar nesse aspecto, nesse quesito de salvação. Veja, porque nós somos criados, veja a Bíblia, porque fomos feitos, ou somos feitura sua. Veja, um verdadeiro eleito foi feito, foi construído de tal forma, moldado de tal forma, para que pudesse estar de pé nesse dia e sustentar a palavra para este dia e andar nas obras que Deus preparou para que nós andássemos, ou seja, a mensagem do dia. Porque para cada dia houve uma mensagem, houve um mensageiro, e o povo predestinado andou nessa mensagem, viveu essa mensagem, que já estava totalmente apontada na Bíblia. Veja, desde antes da fundação do mundo, nós sabemos por que estrada andar, por que caminho, quais obras temos que praticar, porque isso tudo já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Veja, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Isso é uma grande verdade. Nós não fomos criados por nosso papai ou por nossa mamãe, ou por algum sistema religioso, ou nós somos o produto da elaboração inteligente de algum líder. Não, a verdadeira igreja, olha a palavra criar, vem de Gênesis. Nós somos criados por Deus. Veja, não apenas criados, somos a nova criatura. Veja, um novo nascimento, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para estes que foram criados em Cristo Jesus. Porque é ali que está a nossa origem, ali está o nosso nascimento. Ele é a raiz, é a raiz que sustenta os galhos, não é o galho que sustenta a raiz. Veja, nossa vida predestinada, eleita desde a raiz. Veja, criados em Cristo Jesus. Por isso, cada dor de parto, cada chicotada, cada chibatada, cada cravo, cada prego, cada dor que Jesus sofreu, foram as dores de parto do próprio Deus, quando Ele estava tirando para fora, veja, a sua igreja, a sua semente eleita, os seus predestinados. Como disse Paulo: eu sofro as dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, a morte de Jesus na cruz, o preço pago. Veja, o batismo com o Espírito Santo fez com que Deus trouxesse para dentro de nós todos os benefícios de ter sido criado em Cristo. Veja, criados para o quê? Para boas obras. Veja, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E só existe uma boa obra, é o Evangelho, porque Evangelho quer dizer boas novas. E nós estamos andando nessas boas novas, da mensagem do dia, da mensagem de Malaquias capítulo 4, de Apocalipse 10, 7. Nós não estamos vivendo nossa própria vida, temos o privilégio de sermos o tabernáculo do Deus vivente, através do qual Deus está expressando-se a si mesmo, expressando-se através dessa mensagem, porque ela é a palavra viva de Deus, e cada palavra que sai ou que saiu da boca de Deus não pode voltar vazia, ela tem que cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Então, quando chegou o tempo, porque para cada coisa debaixo do céu há um tempo, quando chegou o tempo do resgate do título de propriedade que Adão havia perdido, o livro selado que continha esses nomes que estavam trancados dentro do testamento, e lembrando o que disse Paulo, é necessário a morte do testador para que o testamento tenha validade. Então, o testamento, os herdeiros, esses que possuem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, o que são esses selos?
Veja, esses selos contêm o mistério da nossa própria vida. Então, de acordo com o profeta, é a vontade de Deus descobrir o mistério predestinado de sua vontade. O profeta prega Efésios capítulo 1, capítulo 2, na série Adoção, e ele prega posição no corpo de Cristo. Depois ele prega mistérios predestinados de sua vontade. E todas essas mensagens relativas ao plano de Deus para cada um de nós. Veja, fazer parte dessa verdadeira igreja é primeiro ter estado na mente de Deus e saber que somos parte desse plano. Não somos um ajuntamento de gente, não somos uma associação evangélica. Nós somos a igreja eleita e predestinada que estava na mente de Deus. Então o profeta na mensagem, Cristo é revelado, melhor, Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 524, ele abre esse mistério grandioso para nós, para mostrar como nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, porque esse livro, ele foi escrito desde antes da fundação do mundo. Quando Deus fez a terra, criou os céus e a terra, esse livro já estava escrito, e o Cordeiro já havia sido morto desde antes da fundação do mundo, porque Deus sabia o que Ele faria com sua palavra. Ele sabe que construiu cada um de nós. Ele é como aquela grande mãe águia que pôs um ovo, e aquele ovo foi roubado por um fazendeiro. Ela sabia que ela tinha um descendente, que ela tinha um filhote, e ela saiu atrás do seu filhote. E quando ela foi buscar esse seu filho, ela não buscou uma galinha, ela buscou um filhote de águia, um que estava na própria imagem dela. Isso é algo maravilhoso. Agora, você vê os selos, pergunta o profeta, quando ele estava em sua obra mediadora, ali atrás, redimindo. Porém um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido, e todos os que estão nesse livro serão ele, pois esse é o crente. As palavras do livro e a palavra é ele, e todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. Então é impossível que essa igreja venha a fracassar, porque no Salmo 1, Davi, inspirado pelas leis de Deus, referindo-se à árvore noiva, ele disse: as suas folhas não caem, ou seja, ela não será destruída, ela não será vencida, ela não será enganada. Veja, continuando, e aqui ele está hoje, em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestando-se a si mesmo através do anjo de Malaquias 4. Ela não pode reconhecer outra liderança, não, senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Por isso nós temos um quadro maravilhoso na história de Gideão, quando Deus provou na água quais eram seus descendentes, quais nomes estavam no livro da vida do Cordeiro, quais pessoas ele havia feito, quais ele havia preparado para sustentar a mensagem do dia. Veja, 10.000 homens foram até a fonte para serem provados, e quando beberam a água, aqueles que a lamberam como um cão, veja, esses foram colocados de lado, e os que se ajoelharam a beber, o resto foi todo rejeitado. Então disse o profeta: aqueles que lamberam a água como um cão e não se ajoelharam, esses eram os escolhidos, esses eram os eleitos. Os demais que se ajoelharam era porque tinham tendência à idolatria. Então a verdadeira igreja hoje jamais se curvará a um homem, a um sistema, a uma imagem, porque ela foi desenhada para seguir uma única liderança, e essa é Cristo, a palavra.
Irmão, que Deus te abençoe. Espero que tenha aproveitado. Deixe aí o seu comentário, veja se sua inscrição está ativa e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.